E então chegamos naquele momento que você adora, mercado da bola. Os campeonatos estaduais já começaram, o futebol europeu continua, o brasileiro tá voltando e bem, é um fato de que assim como eles estão a todo vapor, o mercado da bola tá a todo vapor também. E é certamente nesse momento que você não quer ser o último a saber das coisas e quer acompanhar as notícias do futebol brasileiro e europeu. Desde já peço para você se inscrever no canal e deixar seu like, porque nesse ritmo insano que o canal tá tendo, eu acho que eu mereço seu like. E claro, você vai ficar até o final se gostar do conteúdo que virá. Vamos embora que tem muita notícia pra acontecer. Partiu! Everton Cebolinha foi mirado no Besiktas, mas aparentemente o time turco desistiu de contratar após o atacante encaminhar renovação com o Flamengo. O atacante também era sondado por equipes do Catar, mas decidiu permanecer na equipe carioca por essa temporada. Tudo indica que Everton Cebolinha vai continuar no Mengão. O atacante era um dos nomes mais sondados do mercado e estava na mira de gigantes como o Besiktas da Turquia. Os planos do jogador, no entanto, mudaram nos últimos dias. A diretoria do time brasileiro procurou o staff do atleta e começou as tratativas para renovar o contrato. Os turcos eram um dos principais interessados na contratação de Cebolinha. O salário em euro, assim como a chance de disputar uma das principais ligas da Europa, eram pontos de interesse do jogador. De acordo com informações apuradas por Vini Casagrande, os empresários de Cebolinha já estão conversando com a diretoria do Flamengo. As duas partes tentam acertar todos os pontos, mas o clima é de otimismo. O Besiktas, que sabia da aproximação do Palmeiras, já foi informado que o atacante realmente quer ficar no Brasil e busca as outras opções do mercado, porém não chegou em nenhum acordo até aqui. Na última sexta, o clube turco deixou claro seu interesse na contratação de John Arias, atualmente no Wolverhampton da Inglaterra. A equipe ainda está em contato formal inicial para saber mais informações do atacante. Apesar de ter o interesse no jogador, o Besiktas só deve fazer uma proposta no final da temporada. Vale destacar que a prioridade dele é permanecer no futebol europeu. E vamos para a Europa porque o Liverpool é o favorito para ter Bradley Barcola do PSG. Os Reds são vistos como o clube com mais interesse na contratação do Barcola, atacante do Paris. Ele é avaliado em quase 450 milhões de reais, mas pode não sair nesse momento. De acordo com informações do Care Offside, o Liverpool é o time que tem mais interesse no jogador. Bradley Barcola é um dos nomes que vem sendo comentados nessa janela. O jovem atacante do PSG vem sendo ligado a alguns clubes da Premier League e surgiu uma nova informação. A diretoria do Liverpool estaria empenhada em trazer ele para ultrapassar os seus rivais, como o Arsenal, por exemplo. Nos últimos dias, o Team Talk trouxe a informação que o jogador está considerando seu futuro a longo prazo no clube francês, porém o clube não teria a intenção de liberar o seu jogador nesse momento. Ao portal, uma fonte comentou sobre o futuro do jovem de 23 anos e não tem sido titular com tanta sequência, pelo menos até o momento, sob o comando de Luiz Henrique. Barcola tem tido dificuldades para jogar regularmente sob o comando do técnico Luiz Henrique, mas sairá no verão, então o novo técnico poderia, em teoria, dar a Barcola um papel mais importante. O interesse do Liverpool é muito forte, e se a situação dele não melhorar, ele certamente estará aberto à transferência, mas a situação do treinador é algo a se acompanhar de perto. Nessa temporada, Barcola disputou 27 jogos pelo PSG até aqui e foi titular em 19 deles. Ele marcou 6 gols, além de 4 assistências e esteve em campo em 1.638 minutos. Resta saber se o Liverpool vai continuar com interesse no jogador, que tem contrato com Paris até o final de junho de 28. Pelo Transfermarkt, o atacante é avaliado em 70 milhões de euros. Representantes de Martinelli buscam outro clube e o atacante pode deixar o Arsenal. O Arsenal estaria disposto a negociar o Gabriel e teria colocado o valor de 437 milhões de reais para negociar o brasileiro, que já foi ligado ao Barcelona. De acordo com a página IndyCar News, no X, os representantes do jogador estão fazendo planos para a próxima temporada, ou seja, já estão empenhados em buscar outro clube para o jogador. O futuro dele vem sendo comentado no Arsenal. Nesse sábado 10, uma nova informação sobre o jogador veio à tona, podendo deixar os Gunners. A fonte também indica que o Arsenal está ciente da movimentação que o staff do jogador está fazendo nos bastidores. Nos últimos dias, o jornalista Serkan Hamzoğlu, do X, informou que o clube está decidido a vender o atleta. Inclusive, essa notícia levantou a possibilidade do Barcelona tentar a contratação dele nessa temporada, como informou o portal britânico Team Talk no final de 25. O portal informou que o Arsenal poderia pedir um valor alto para negociar seu atacante. Esse valor pode chegar em até 70 milhões de euros. Nessa temporada, o atacante brasileiro de 24 anos disputou 24 jogos e titular em 12 deles. Ele marcou 6 gols até aqui e deu uma assistência em 1.011 minutos em campo. Resta saber se algum clube vai enviar uma proposta concreta para ter o Martinelli.
Essa notícia chega como positiva na diretoria do Barça, mas o clube enfrenta problemas financeiros complicados. Por isso, outra equipe pode aparecer interessada no jogador. Paulo Dybala pode deixar a Roma e é alvo do Boca Juniors, do Galatasaray, do Grêmio e do Flamengo. Paulo Dybala pode deixar os romanistas ao fim da temporada e é alvo de pelo menos 4 clubes. O Boca é um dos principais times interessados. Paulo Dybala pode deixar a Roma em breve. Diante disso, alguns clubes demonstraram interesse nele. Atacante argentino, segundo informações do Michael Rincon, jornalista especializado em transferências no X. Ainda segundo a fonte, são pelo menos 4 clubes interessados nele. São eles Grêmio, Flamengo, Boca Juniors e Galatasaray. A fonte indica que o atacante é torcedor do Boca e tem Leandro Paredes como melhor amigo. Inclusive, ele conversa com o presidente do clube, Juan Riquelme. Em dezembro, o jornalista Fabrício Romano informou que o Boca tem o jogador como um sonho de contratação, mas que isso não é de agora. Além disso, o desejo do Dybala não seria se transferir nessa janela. O jogador tem o desejo de continuar na Roma até o fim da temporada. Ele deve sentar com a diretoria para conversar e entender quais são os planos para o seu futuro, já que ele não deve renovar o seu contrato. Paulo Dybala possui contrato com o clube italiano até o final de junho de 2026. Por isso, os clubes estão de olho na situação do jogador argentino de 32 anos. Ele possui valor de mercado avaliado em 5 milhões de euros. Nessa temporada, o atacante atuou em 17 jogos, sendo titular em 11 deles. 1.011 minutos em campo, com 2 gols, média de 0,12 gol por jogo, além de 2 assistências. Barcelona se aproxima de compra definitiva de Marcus Rashford após encontro com o agente em Jeddah. Deco se reuniu com o empresário no mesmo hotel e estão concentrados os jogadores do Barça antes do duelo contra o Real Madrid. Em Jeddah, na Arábia Saudita, Deco teve um encontro com o agente de Rashford para tratar da permanência definitiva no inglês. O camisa 11 está feliz na Catalunha e deseja prorrogar o seu vínculo. Embora não haja pressa, a reunião com o representante de Rashford deixou clara a intenção do Barça de exercer a compra do jogador, que pertence ao City e está emprestado até junho de 26. A direção do Barcelona está super satisfeita com o desempenho de Rashford desde o primeiro dia. O jogador se dá muito bem com os companheiros e cada vez mais entende as ideias de Hansi Flick. A informação é do Sport. O passe de Marcus Rashford é avaliado pelo United em 30 milhões de euros. O valor está dentro da atual realidade financeira do Barcelona, apesar da crise financeira que parece não terminar. O Manchester United tem a opção de vendê-lo por um valor maior no mercado da bola, uma vez que há outros clubes interessados, como o PSG. Entretanto, a prioridade da compra é do Barcelona. Hansi Flick tem total confiança no Rashford, que apresenta grande versatilidade no ataque, podendo atuar pelas duas pontas e também tem qualidade para jogar de camisa 9. De saída do Atlético de Madrid, Thiago Almada coloca Palmeiras à frente da Juventus e do Flamengo, dois times interessados. Almada está em baixa no Atlético e aceita vendê-lo. Juventus, Flamengo e Palmeiras disputam a contratação. Há outros grandes projetos e clubes interessados no futebol do argentino, além do Palmeiras. Segundo informações do colega Gaston Eldur, trouxe a informação que o Palmeiras está muito atrás do Almada, mas a Juventus também ofereceu proposta com oportunidade de contratá-lo após ele ter sido oferecido, mas não tomou nenhuma decisão. O Atlético de Madrid está aberto à venda e aguarda por ofertas. Os espanhóis o avaliaram em aproximadamente 50 milhões de euros. O preço está acima do que clubes do Brasil podem pagar. O argentino, que prioriza o Palmeiras, tem futuro incerto. O Flamengo buscou informações sobre a possibilidade de transferência nas últimas horas, sem qualquer avanço, informa o TYC Sports. O valor que exige o Atlético de Madrid para negociar Thiago Almada está distante até mesmo do alcance dos mais poderosos clubes europeus. É difícil imaginar qualquer movimento por 50 milhões de euros. As maiores possibilidades são de permanência no Atlético, uma possível saída podendo acontecer em junho de 26, quando a temporada local vai dar uma pausa. O Palmeiras seguirá monitorando Thiago Almada de perto. Na atual temporada, ele marcou apenas 2 gols e realizou uma assistência com as cores do Atlético de Madrid em 16 jogos. Na semifinal da Copa da Espanha, na verdade Supercopa, o argentino entrou na segunda etapa contra o Real Madrid. Antes do Atlético de Madrid, ele se destacou pelo Lyon da França, desempenho que chamou a atenção do time da capital. Na França, atuou por 20 jogos, marcou 2 gols e realizou 5 assistências. De saída do Manchester City, Bernardo Silva se anima para assinar com Galatasaray. City vê Bernardo interessar a diversos clubes da Europa e também da Arábia. O City segue sem iniciar conversas maiores para renovar com o português. Em meio a isso, muito se tem falado sobre a possibilidade dele deixar o time do Etihad Stadium de graça no fim da temporada. Inclusive, diante desse seu futuro indefinido para a próxima temporada, o astro português já vem recebendo diversas sondagens do mercado.
O Benfica, por exemplo, sonha com seu retorno e já realizou diversas investidas formais juntos aos representantes do jogador. Não obstante, os encarnados não estão sozinhos na disputa pelo Bernardo, que também é desejado pela Juventus e times da Arábia. Agora o Galatasaray da Turquia também surge como um possível destino para o veterano. A informação foi confirmada por Michael Rincon, que em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, confirmou o interesse do time turco no jogador. De acordo com ele, a equipe europeia já realizou contatos iniciais junto aos representantes do atleta. A fonte também revela que o time de Rams Park recebeu grande proposta positiva dos representantes de Bernardo. De acordo com ele, o meia demonstrou interesse em atuar no gigante turco, caso de fato venha a encerrar seu ciclo no City. Vale ressaltar que nos últimos anos o Galatasaray tem investido pesado no mercado da bola e contratado nomes de peso da Europa. Recentemente, jogadores como Ederson e Osimhen atuaram com as cores da equipe. Com vínculo até junho, Bernardo tem um dos maiores salários do City e justamente por isso visa cumprir todo o seu contrato antes de definir o próximo passo da carreira. Ele inclusive segue sendo utilizado por Guardiola, assim como foi Kevin De Bruyne na sua última temporada nos Sky Blues. Nessa temporada, já disputou 28 jogos pelo time inglês e inclusive se tornou o capitão da equipe. Participou de 3 gols até aqui, tendo 2 assistências e um único tento anotado, sendo esse um dos seus piores desempenhos nas últimas temporadas. Flamengo chega a acordo com Lucas Paquetá e negocia com o West Ham liberação imediata. O sonho do Flamengo de repatriar o meia, ao que tudo indica, está mais perto após o clube se acertar com o jogador. O retorno do meia Lucas Paquetá ao Brasil e ao Flamengo está cada vez mais próximo. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o staff do jogador já tem acordo com o time carioca e agora só depende do West Ham confirmar a saída. Lucas Paquetá chegou a acordo com o Flamengo sobre os termos pessoais, tudo feito por parte do jogador. Paquetá quer voltar ao Brasil e as negociações com o West Ham estão em andamento, destacou o jornalista nas redes sociais. Agora, depende apenas do West Ham definir quais são os valores que o Flamengo vai ter que desembolsar para contratar o meia de 28 anos. Revelado nas categorias de base do próprio time carioca, Paquetá se livrou no ano passado de acusações da Federação Inglesa de Futebol FA sobre possível envolvimento em apostas esportivas. Desde então, voltou a ser convocado para a seleção brasileira, mas ainda não conseguiu retomar sua melhor fase. Além do Flamengo, o Tottenham buscou informações recentemente sobre o camisa 10 do rival de Londres. No entanto, Paquetá e seu staff destacaram desde o início que a prioridade seria o retorno ao futebol brasileiro em 2026. A péssima temporada do West Ham, figurando na zona de rebaixamento da Premier League, faz com que o técnico Nuno Espírito Santo seja contra a saída de Paquetá nesse momento, mas o jogador já está decidido. De acordo com o jornal The Guardian, o West Ham já definiu que só aceitará a venda de Paquetá nesse momento se receber uma proposta do Flamengo no valor de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que recentemente o time carioca tentou a contratação do centroavante Caio Jorge, artilheiro do último Brasileirão, pelo Cruzeiro, e ofereceu mais de 30 milhões de euros, mas o time mineiro recusou. Manchester United entra na briga com o Barcelona por Julián Álvares e tem interesse em tirar o argentino do Real Madrid. A diretoria Red Devil estaria pressionando para tentar trazer o atacante argentino. Segundo a fonte, o atleta estaria interessado na transferência. De acordo com informações da página Futsim publicadas no X, o atacante argentino Julián Álvares, de 25 anos, se tornou prioridade da diretoria dos Red Devils. O Manchester United continua analisando o mercado em busca de reforços durante essa janela. Por isso, identificou um craque e defende as cores do Atlético. Os dirigentes do clube estão encantados com o atleta e estão pressionando muito para trazer o jogador de volta para Manchester, já que ele já atuou no rival Manchester City e ainda segundo a página, o jogador estaria interessado em transferir. Álvares já se tornou alvo de alguns clubes, como o próprio Barcelona. Recentemente, o presidente do clube comentou sobre uma possível mudança para o time catalão, dizendo que isso não deve acontecer. O jogador também se manifestou sobre a situação. Ainda no começo do ano passado, o atacante também já foi ligado para o Real Madrid, ou seja, não é de hoje que grandes clubes se interessam pela contratação do ótimo jogador do Atlético de Madrid. Vale destacar que Álvares assinou um contrato com o Atlético até o final de junho de 2030. Além disso, qualquer negociação não deve ser fácil ou barata. Pelo Transfermarkt, o atacante é avaliado em 100 milhões de euros. Qualquer clube interessado no jogador terá que desembolsar uma grande quantia que possa convencer a diretoria espanhola. Outro ponto em qualquer negociação sempre será a vontade do jogador em mudar de ares.
Nessa temporada, Álvares entrou em campo 25 vezes, com 24 vezes como titular, e possui 16 participações em gols. São 11 gols marcados e 5 assistências, distribuídas em quase 2.000 minutos em campo. Everton demonstra interesse em Léo Pereira e tenta a contratação junto ao Flamengo. O Mengão tem mais um clube demonstrar interesse no Léo Pereira. Titular absoluto na melhor defesa do futebol brasileiro em 2025, o defensor segue sendo assunto nos clubes do exterior e agora o time da Premier League sinalizou interesse. Conforme revelado pelo jornalista Felipe Silva no programa Fala Fonte, Léo Pereira recebeu contatos por parte do Everton, um dos times mais tradicionais da Premier League. Entretanto, o Flamengo acabou vetando qualquer chance de negociação. Léo Pereira está nos planos do Flamengo para 2026 e não deve ser liberado. Além do Everton, nas últimas semanas, times como Cruz Azul já demonstraram interesse na contratação do zagueiro. Como dito, a saída nesse momento é bastante improvável. O Everton ocupa a 12ª posição na tabela de classificação da Premier League, somando 29 pontos nas 21 partidas disputadas até agora. No meio dessa semana, o time entrou em campo contra o Wolverhampton, um empate de 1-1. Nos últimos anos, alguns importantes jogadores brasileiros passaram pelo Everton. Com isso, obviamente fica essa situação. Enquanto isso, sem Léo Pereira, o Everton se prepara para os próximos desafios. Léo Pereira, inclusive, não é o único destaque do Flamengo que está em alta no futebol europeu. Contratado no meio de 2025, o colombiano Jorge Carrascal é alvo do Benfica, assim como no caso do defensor, o time carioca também não deseja vender. A Arsenal virá ao Brasil para negociar a contratação de Breno Bidon do Corinthians. Os ingleses ainda não apresentaram nenhuma oferta por Breno, mas pretendem abrir negociações ainda nessa janela de transferências. Atual líder da Premier League, o Arsenal tem interesse em Breno Bidon e deve abrir negociações com o Timão na tentativa de sacramentar a contratação. Com informação da UOL, nos últimos dias, o clube de Londres procurou o Timão para entender as condições de negócio. A janela europeia está aberta para novos acordos. No entanto, os ingleses ainda não apresentaram oferta nenhuma. A tendência é que o Arsenal faça a primeira investida oficial nesse mês de janeiro por Breno Bidon, uma vez que a data limite para reforços na Europa é válida até 2 de fevereiro. Depois, a janela só abrirá novamente em junho. O Arsenal ainda não definiu o valor estipulado a se apresentar ao Corinthians pelo futebol de Bidon. O que se sabe é que o Timão avalia o meio-campista pela multa rescisória, que é de 100 milhões de euros, pela transferência do exterior. É bem verdade que é difícil imaginar qualquer time europeu realizando um movimento tão alto por um jogador que ainda não se provou como um grande atleta no futebol BR, apesar de toda a expectativa gerada. Nos últimos dias, o Sporting acenou uma oferta de 15 milhões de euros por Bidon. Os valores foram recusados pelo Corinthians e, seja, o Arsenal terá que fazer uma proposta superior. Os próximos dias serão cruciais para o Arsenal e está ciente de que há outros clubes europeus interessados na jovem promessa do Timão, como por exemplo o Napoli da Itália e até mesmo o Flamengo, que chegou a acenar para o Bidon como uma possibilidade. E obviamente uma notícia bombástica: o Real Madrid mandou o Xabi Alonso pra rua e já anunciou outro treinador. A permanência de Xabi no Bernabéu ficou insustentável após a derrota do Real Madrid frente ao Barcelona na Supercopa da Espanha. Xabi Alonso não resistiu à derrota frente ao Barcelona na final da Supercopa da Espanha e não é mais o técnico do Real. O clube espanhol anunciou a demissão na tarde dessa segunda-feira. Ao mesmo tempo, os merengues confirmaram que o ex-lateral Álvaro Arbeloa comandará a equipe principal na sequência da temporada. Ele trabalhava desde junho de 2025 no Castilla, equipe B do Real. Em comunicado, o Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar o seu vínculo com o time principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real. O Real Madrid sempre será sua casa. O clube agradece ao Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante esse período e deseja-lhes muita sorte nessa nova etapa de suas vidas. Praticamente sem tempo para fazer grandes mudanças na equipe, Arbeloa já deve fazer sua estreia nessa quarta-feira, 14, quando o Real Madrid joga fora de casa contra o Albacete pela Copa do Rei. Além disso, o novo treinador terá o objetivo de vencer a Champions League e o Campeonato Espanhol. No torneio continental, a equipe espanhola está na 7ª posição e tem boas chances de avançar ao mata-mata. Já em La Liga, o Real Madrid soma 45 pontos em 19 jogos, 4 a menos do que o Barcelona, atual líder da competição.
No Campeonato Nacional, o próximo jogo será no próximo sábado, 17, frente ao Levante. Sinceramente, todo mundo já imaginava que isso iria acontecer uma vez, uma hora ou outra. Porque, convenhamos, Xabi Alonso não estava mais dando aquele resultado, o Real Madrid não estava conseguindo entregar qualidade. Contra o Barcelona se via um Real muito mais acuado e aceitava jogar mais recuado para o Barcelona de avançar. Não era uma equipe que tinha aquele DNA de Real Madrid e certamente Xabi Alonso talvez tenha dado um passo maior do que a perna, porque saiu do Leverkusen ganhando tudo e foi parar no Real Madrid, que a pressão é lá no talo. E certamente, muitos até consideram que é uma ótima notícia para brasileiros como Vinícius Júnior, que viam uma espécie de relação quebrada com o Xabi Alonso. E é assim que finalizamos mais um vídeo de Mercado da Bola, quando você fica muito bem informado sobre as transferências do futebol brasileiro e europeu. E é claro que eu não poderia deixar de me despedir de você, mas não é tanta despedida não. Em breve você sabe que o canal volta. Você sabe que o canal tem conteúdo todo dia, né? Então é isso, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!